vamos falar de investimentos, então vamos trazer para vocês mais uma empresa aqui para que possamos conhecer da sua história, da sua trajetória e principalmente saber como está a sua situação econômica e financeira com base no balanço agora do primeiro trimestre de 2023. Então vamos entender os números dessa empresa, mas para entender os números temos que entender a história. Estamos falando aqui da Embipar Participações S.A., a Embipar, que é uma empresa do Grupo Batistella. E a Embipar foi uma solicitação aqui dos nossos inscritos, em especial do meu amigo Roberto Nicoletti. Ô Roberto, que bom ter você conosco. Muito obrigado pela sua participação, muito obrigado pela sugestão. E um prazer poder lhe atender. Mas caso vocês também queiram outras empresas, é fácil, basta entrar aqui, ó. Canal Silas Negrafim e manda também a sua sugestão. Aproveita, faça a sua inscrição, dá o like e venha junto conosco construir e repartir conhecimentos. A Embipar, para que a gente possa entender os números, temos que entender também como que tudo aconteceu, né? Como que nós chegamos até o presente momento. E essa história toda, ela tem início lá em 1949, na cidade de Lages, através de Emílio Batistella. Emílio Batistella, no começo ali de sua vida como empreendedor, começa a trabalhar no ramo de madeira, né? E aí, na sequência de madeira, vai para a serraria também, sempre ligado à madeira. Na década de 60, passa também a representar a marca Scania para o sul do Brasil, revendendo os caminhões, né, da marca Scania. Tanto que daí, na sequência, na década de 2000 ainda, incorpora também a Cotrasa. A Cotrasa é uma das grandes revendas Scanias aqui do sul do Brasil, passa a fazer parte do Grupo Batistella. Mas antes disso, lá em 1993, também através do Emílio Florentino, através da Batistella, tivemos início, né, das obras do Porto de Itapoá, em Santa Catarina. O Porto de Itapoá, que hoje também é uma referência ali dentro do estado de Santa Catarina, tinha participação também do Grupo Batistella. Participação essa que depois acabou sendo vendida, né? Até porque daí, na sequência, todo o Grupo Batistella passou ali por algumas dificuldades financeiras, inclusive desfazendo, né, alguns ativos, né, vendendo alguns ativos para se manter estruturado, inclusive mudando sua sede para São José dos Pinhais, município aqui ao lado de Curitiba. E daí, na sequência, daí troca o nome de Batistella, passa a ser Embipar Participações. E aí, dentro da Embipar Participações, hoje, o que tem dentro desse grupo? Tanto a parte de reflorestamento, de madeira, né? Continua trabalhando com madeira, mas também, principalmente, a fonte principal de renda é através da revenda dos caminhões Scania, através da Cotrasa. Mas para que possamos entender como que está a situação da Embipar Participações, trouxe para vocês aqui os balanços de 2019, 2020, 2021, 2022 e do primeiro trimestre de 2023. E através dos números vamos entender o que é a Embipar Participações. Então, vamos aos números. Bem, aqui estamos então com as demonstrações contábeis da Embipar Participações S.A. E como eu falei para vocês, trouxe aqui 2019, 2020, 21, 22 e agora o balanço do dia 31 de março de 2023, primeiro trimestre de 2023. E através dos números vamos entender o que é Embipar Participações. Começando lá pelo ano de 2019, é uma empresa de 130 milhões de reais, é todo o seu patrimônio, é tudo aquilo que está dentro do seu ativo. E aí, naturalmente, que nós vamos ter aqui parte no imobilizado, que são máquinas, equipamentos, toda a estrutura física de funcionamento da empresa, os investimentos que ela tem nas outras empresas, que seria justamente as empresas ligadas ao ramo de madeira e também a revenda Scania, né, a Cotrasa. E aí aqui em cima nós temos o ativo circulante capital de giro, são os recursos que a empresa vai usar para movimentar essa estrutura e gerar sua receita e, consequentemente, seus resultados. Lá no ano de 2019, esse ativo circulante totalizava 47 milhões de reais, sendo que a empresa fechou 2019 com 3 milhões e 800 mil reais em dinheiro, caixa, banco, aplicação, 22 milhões em contas recebidas e os estoques totalizavam 11 milhões de reais. Chegando em 2020, a empresa aumenta seu tamanho, vai para 155 milhões de reais. E esse aumento se dá no capital de giro, aqui no ativo circulante, que foi para 66 milhões. Melhora a posição de caixa, vai para 14 milhões, também um pequeno aumento aqui no contas a receber, que vai para 24 milhões, e aqui praticamente uma estabilidade nos estoques, fechando com 12 milhões de reais. Chegando em 2021, agora sim, a empresa dá um salto que vai para 258 milhões de reais, e aí o capital de giro dispara para 173 milhões de reais, com 67% de representatividade em relação ao ativo total. O volume de dinheiro em caixa também agora chega a 59 milhões,
dobra aqui o contas a receber, que vai para 48 milhões, e também os estoques vão para 32 milhões. Então, no ano de 2021, a empresa realmente dá um salto. Chegando em 2022, a empresa agora é de 315 milhões de reais. E o capital de giro pula para 232 milhões. Diminui o volume de dinheiro em caixa para 33 milhões, porém aumenta o contas a receber, que vai para 93 milhões. E o estoque também agora já beira os 70 milhões de reais. Chegando em março de 2023, o patrimônio total agora reduz aqui para 293 milhões, com uma redução no capital de giro para 213 milhões. O volume de dinheiro em caixa aumenta para 45 milhões, porém, em contrapartida, tivemos uma redução do contas a receber e também uma pequena redução nos estoques, que agora fecham em 64 milhões de reais. Então, por aqui dá para ver que a empresa vem de 130, 155, 258, 315 e agora reduz para 293. Naturalmente que para ver esse crescimento todo aqui, nós vamos olhar, vamos buscar as origens dos recursos que impulsionaram esse crescimento aqui nesse grupo, no passivo. E o passivo que ele é formado por dívidas de curto prazo, dívidas de longo prazo, que dá o total de endividamento, e o capital próprio da empresa. Então vejam que lá no ano de 2019, a empresa vinha com endividamento de 120 milhões de reais, 92,3%. Quer dizer, de tudo que a empresa tinha, 92,3% era endividamento. E o capital próprio de apenas 10 milhões, 7,7%. No ano de 2020, o endividamento ele fecha com 129 milhões, apesar do crescimento nominal, o peso da dívida ficou um pouco menor, 83,3%. Já no ano de 2021, aí o que nós temos? Nós temos aqui um aumento do patrimônio líquido, que agora vai para 90 milhões de reais, e daqui a pouquinho nós vamos ver da onde que aumentou esse patrimônio líquido aqui, e o endividamento fecha em 168 milhões. Porém, mesmo também com esse crescimento no endividamento, o peso da dívida fechou em 65,1%. Destaco aqui também, já que estamos falando aqui do endividamento e do capital próprio, que a empresa ela vinha lá antes de 2018 com prejuízos acumulados. E esses prejuízos eles começaram a diminuir, fechando aqui com 32 milhões e a partir daqui já passa a ter lucros acumulados, né? Chegando no ano de 2022, a dívida total é de 200 milhões de reais, 63,6%. E aí, consequentemente, nós vamos ver daqui esse aumento de endividamento aqui e também o aumento do patrimônio líquido que impulsionou o crescimento da empresa, como a gente já havia visto há pouco aqui no ativo. Fechando março de 2023, a dívida recua para 171 milhões. Então vejam que agora há pouco nós falamos aqui da redução do capital de giro e o que a empresa faz agora nesse começo de ano de 2023? Ela reduz também o seu endividamento. Então o seu endividamento agora fecha com 171 milhões, 58,5% o peso da dívida de tudo que a Ambipar tem, 58,5% a capital de terceiros ela terá, tem como obrigação, né, pagar esse 58,5%. Agora vamos ver então os resultados produzidos pela empresa. Lá no ano de 2019, um faturamento de 470 milhões, em 2020, 453 milhões, em 2021, o faturamento dobrou, foi para 943 milhões de reais. Em 2022, bateu 1 bilhão e 86 milhões o faturamento. E agora, em 3 meses do ano, já acumula 207 milhões de reais. Também, já que estamos falando aqui do faturamento, esse faturamento aqui não é o mais importante de tudo. O mais importante é, como a gente sempre fala, é esse lucro aqui embaixo, esse resultado aqui embaixo. E lá em 2019, a empresa fecha com praticamente 10 milhões de reais de lucro. Em 2020, 15 milhões de lucro. Em 2021, 73 milhões de lucro. E agora você observa aqui, dentro do patrimônio líquido, esse crescimento do patrimônio líquido e a reversão de prejuízo acumulado, transformando em lucro acumulado, se dá justamente através desse resultado fantástico que a empresa teve de um lucro de 73 milhões lá em 2021. Em 2022, mais um lucro de 63 milhões, o que impulsiona ainda mais o patrimônio líquido da empresa. E fecha agora 2023 em 3 meses com praticamente 7 milhões de lucro. 7 milhões de lucro que nos dá uma previsão aí de pelo menos 28 milhões a 30 milhões de lucro para o ano de 2023. Então está aqui os números apresentados pela empresa ao longo desse período aqui. Olhando de perto a situação financeira, trago para vocês nesses gráficos aqui como que está a situação financeira da Ambipar Participações.
Começando pela liquidez geral, capacidade de pagamento nas dívidas de curto, médio e longo prazo. Esse índice ele sai com 0,52, vai para 0,62, aumenta para 1,20, para 1,26 e agora fecha março de 2023 com 1,35. Isso quer dizer o quê? Para cada R$1 de dívida que a empresa terá que pagar no curto, médio e longo prazo, ela dispõe de R$1,35. Então ela tem recurso para fazer frente a todo esse endividamento, sem problema nenhum. Olhando a liquidez corrente, nós vamos ver apenas o curto prazo, o dia a dia da empresa. E esse índice ele sai com 0,97, sobe para 1,17, sobe para 1,85, cai para 1,48 e agora sobe para 1,59. Isso quer dizer o quê? Para cada R$1 de dívida que vence no dia a dia, no curto prazo, a Ambipar dispõe de R$1,59. Então, por esses dois gráficos ali, dá para observar o seguinte, que a empresa não tem problema financeiro, trabalha com uma certa folga financeira. Então, ali não tem problema nenhum. Vamos olhar agora o endividamento. O endividamento nesse quadro aqui, ele começa ali, o endividamento lá em cima, né, 92,3%, aí ele cai para 83,2%, cai para 65,1%, cai para 63,6% e agora fecha em 58,5%. De tudo que a empresa tem, ela deve 58,5%, então vejo que o endividamento ele vem numa trajetória de queda. Olhando agora os resultados produzidos pela empresa através dos índices de rentabilidade, o primeiro gráfico que nós temos ali é a margem líquida. O que é a margem líquida? É quanto que a empresa ganha naquilo que ela faz, de tudo aquilo que ela gera de receita, ela vai pagar custo, despesa operacional, resultado financeiro, impostos, sobra líquido e limpo para a empresa 2,1% lá em 2019, 3,5% em 2020, 7,8% em 2021, 5,8% em 2022 e agora em 3 meses do ano acumula 3,4% de tudo aquilo que ela vende, sobra líquido e limpo para a empresa 3,4%. Já o gráfico do meio, a rentabilidade do ativo, quanto que a empresa ganha em relação àquilo que foi investido dentro da atividade. 7,4% vai para 10,2%, dispara para 28,6% e aí recua agora em 2022 para 20,1%. Em relação a tudo que foi investido, a empresa gera um ganho de 20%. Já o terceiro gráfico, rentabilidade do PL. Aqui estamos falando dos acionistas. Quanto que os acionistas estão ganhando por ter as ações da Ambipar. Lá em 2019, os acionistas tiveram um ganho de 95,8%, 95,9% praticamente. Claro que essa rentabilidade ela é extremamente alta, até porque, na época, o patrimônio líquido era extremamente baixo. Então, um pequeno lucro já causava um número enorme, como o que nós estamos vendo ali. Aí, na sequência, essa rentabilidade dos acionistas cai para 61,2%, em 2021 fecha com 82% e agora em 2022 fecha com 55,2%. Ao ter as ações da Ambipar, os acionistas ganharam em 2022, através dos lucros gerados, 55,2%. E ao falarmos de acionistas, trago nesse quadro aqui também alguns indicadores relacionados às ações da empresa. Valor patrimonial, R$ 8,20 é quanto vale uma ação da Ambipar. O valor de mercado dela, para você comprar uma ação da empresa, R$ 12,94, com base na cotação do último dia 12 de junho, quando da gravação desse vídeo. PVP, preço por valor patrimonial, 1,58, quer dizer que as ações da Ambipar são vendidas com ágio de 58%. Lucro por ação nos últimos 12 meses, R$ 4,14, o que dá uma rentabilidade para os acionistas de 32% com base no valor de mercado. Dividendos por ação. Em 2022, a Ambipar distribuiu R$ 2,01 a título de dividendos e a relação preço/lucro fecha em 3,13, quer dizer, pouco mais de 3 anos para os acionistas terem o retorno dos seus investimentos através dos lucros gerados pela empresa. Free float, 30,5%. Esse free float aqui, apesar de ser um número 30,5%, mas ressalto que a quantidade de ações que são comercializadas é extremamente baixa. Então, quer dizer, é uma empresa que ela tem pouca liquidez. Então, se você comprar a ação, para comprar a ação você vai ter uma certa dificuldade. E para vender a ação também você vai ter uma certa dificuldade. Tag along, a empresa não apresenta tag along, quer dizer que se ela for vendida, não é garantido para os acionistas minoritários o mesmo tratamento que seria dado para os majoritários. Mas eu quero trazer para vocês aqui nesse gráfico o comportamento do valor das ações da Ambipar nos últimos 5 anos.
Lá em 2018, as ações eram cotadas ali na faixa de R$ 3. E aí ela vem ali numa estabilidade de R$ 3, 3,60 durante o 2018 até 2019. Em 2019, daí ela dá um salto, ela já vai para R$ 6, 6,70. Aí ela tem um pico ali no começo do ano de 2020, onde ela chega até R$ 11, cai em função da pandemia, e daí logo na sequência ela já começa uma recuperação. E ainda em 2020, ela já está sendo cotada ali na faixa de R$ 13. Aí daí entra no ano de 2021, ela tem mais um pico, e aí quando ela tem esse pico, ela chega batendo em R$ 22, cai novamente, e aí passa ali por algumas oscilações até entrar em 2022. Ao entrar em 2022, já está sendo cotada na faixa de R$ 18, só que não se sustenta. E aí, daí na sequência ela cai, entra 2023 na faixa de R$ 9, R$ 10, e agora, nesse último dia 12 de junho, quando da gravação desse vídeo, as ações são cotadas a R$ 12,94. Então por aqui você vê quando que as ações tiveram seu maior valor, quando que elas tiveram seu menor valor e como que vem se comportando o valor das ações da Ambipar Participações S.A. Tá, então, mais uma empresa analisada, a Ambipar Participações S.A., do grupo Batistella, né? Agora você já sabe o que é Ambipar Participações. E naturalmente, como a gente citou há pouco, é uma empresa que ela tem ali um índice de liquidez muito baixo na comercialização das suas ações. Então, tanto para comprar como para vender as ações da Ambipar, vai ter ali uma certa dificuldade, porque são ações que elas não estão girando no mercado, né? Então, passa aí também, né, essa informação ser importante aí dentro do contexto. E o importante, justamente, que quando se investe numa empresa, é saber quem é essa empresa, o que é essa empresa, o que tem por trás dessa empresa, a sua história, a sua trajetória, mas principalmente saber como que ela está econômica e financeiramente. E o canal Silas Negra se propõe justamente a isso, a lhe trazer todas as informações para caso você queira comprar ações de uma empresa, comprar de forma consciente, saber o que está sendo feito, em que empresa que está sendo investida. E aí, consequentemente, você vai ter uma visão, pelo menos, né, das possibilidades de retorno, bem como também dos riscos que você vai correr dentro da aplicação que você está pretendendo fazer. Mas o importante é sempre assim, é saber, conhecer um pouquinho a respeito das empresas, e aí a gente reparte essas informações com vocês. E aí, com isso, você vai aos pouquinhos construindo seu patrimônio para lá na frente poder ter uma vida mais digna e uma vida melhor, que é o que nós desejamos para vocês. Dito isso, bons investimentos para vocês.